Livro de Jó, capítulo 4. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Se tentarmos falar-te, enfadar-te-ás. Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te de agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leãozinhos se quebrantam. Perece o leão velho porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando caí sobre os homens o sono profundo. Sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia: Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, nos seus anjos encontra loucura, quanto mais naqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência, morrem, mas sem sabedoria? Jó capítulo 5. Elifaz exorta a Jó a que busque a Deus. Chama agora alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco a lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, e não há quem o livre. A sua messe a devora. O faminto que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e Ele dirigiria a minha fala. Ele faz as coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem conter. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e os conselhos dos perversos se precipita. Ele de dia encontra as trevas, e ao meio-dia anda como de noite apalpa delas. Mas ao necessitado livra da espada, da mão da fome. Assim a esperança para o pobre, a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústia te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier.
da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente, a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é, ouve-o e medita nisso para teu bem. Jó capítulo 6. Jó justifica as suas queixas. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armaram contra mim. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva, ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus dissesse quebrantar-me, soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? E porventura a minha força, a força de pedra, ou é de cobre a minha carne? Esta está em mim a minha ajuda, não me desamparou todo o auxílio eficaz. Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram, são como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem, como o calor, se desfazem, e se aquentando desaparecem no seu lugar. Desviam-se as veredas do seu caminho, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Tema os veem, os passageiros de Seba olham para eles. Porém, foram envergonhados por terem confiado, e chegado ali se confunde. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu: dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redime das mãos dos tiranos. Ensinai-me, e eu me calarei, dai-me a entender, eu em que errei. Quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento? Mas antes lançais sorte sobre o órfão, e especulais com o amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois não haja iniquidade, voltai sim, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua, ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias?